E aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, 167 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1736 de rating. Estamos no caminho para chegar nos 1800, mas ainda tem bastante partida pela frente. Eu vou lançar o desafio, mas antes disso já sabe deixar aquele like no vídeo, que é bem importante para o canal, e considere também se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, né? Vamos lá. Vamos mais uma de 10 minutos. Vamos de pretas com nosso amigo da França aqui. G4. Esse é o seguidor do... Pode ser do Rafa Chess, mas eu acho que é do Kevin, que é o francês que joga Grob mesmo. Eu vou jogar a linha apelação mesmo, tá? G4. Se você tentar seguir a recomendação que eu falei de contra quase qualquer coisa que não seja peão-rei, fazer esquema de Grunfeld ou de Engenharia do Rei, não vai dar tão certo, né? Porque ele vai jogar G5. Deve ser bom também, né? Porque G4 é tão ruim que vai funcionar para você fazer isso. Mas aqui eu vou jogar D5 dominando o centro e bispo G2. Eu vou jogar a linha que eu já olhei no computador uma vez, que é a melhor contra a Grob. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar tudo, né? Mas eu vou jogar bispo G4 mesmo. E aí C4, né? É a super armadilha, né? Que o pessoal joga na Grob. E... Porque se eu tomar aqui, bispo B7... Deve ser jogável também, tá? Porque eu faço cavalo D7, sacrifico a qualidade. Mas se não me engano, a C6 é o lance correto aqui. Ele vai tomar. Tem um dama B3 aqui, né? Toma e dama B3. Ele ataca aqui e aqui. Então, quem joga Grob segue essa cartilha aqui, né? Que é esses lances aqui para incomodar em B7 e em D5. E assim, as aberturas que são muito ruins, tipo a Grob, por exemplo, com todo respeito a quem joga Grob, mas é uma abertura muito ruim, normalmente você não tá atualizado nos estudos, né? Porque é uma coisa que não importa tanto para você, né? Não vai acontecer tanto na prática isso. Mas de vez em quando é bom saber. O cara mandou mensagem, mandou uma carinha assim já. Tá suspeito já o cara que eu tô fazendo alguma coisa ilícita. Mas tem algumas linhas que às vezes é legal a gente saber. Se eu jogar... Pera que eu não tô lembrando agora da sequência. Se eu jogar E6, ele vai me dar cheque e pega o bispo. Nessa é uma das armadilhas da Grob. E eu acho que é cavalo F6 aqui, então. Mas não era cavalo F6. Não, tem que defender o peão, né? É cavalo F6. E dama B7 e cavalo de BD7. Acho que é isso, né? É, acho que é isso. Não tenho total certeza. Mas é legal jogar essa partida aqui, porque às vezes ajuda a memorizar. Daí uma linha que eu já olhei, mas eu nunca coloco em prática isso. Não, eu olhei de curiosidade, porque ninguém vai jogar uma Grob numa partida muito séria, muito oficial, né? Mas no Blitz de vez em quando acontece, né? Eu tenho que defender o peão. E E6 leva cheque, né? Então cavalo F6 vou fazer. Desenvolver, ele vai tomar em B7. Gastei 1 minuto e 28, o cara já ficou meio bravo ali no chat. E agora eu vou fazer cavalo de BD7, né? Pra defender o peão. Defender a minha torre, né? E aí cavalo C3. E eu acho que eu vou jogar E6 aqui. Eu não tô 100% de certeza aqui se tá certo o que eu tô fazendo. Tem cavalo C5 também aqui. Aí dá uma B5 check, né? Não, tudo indica E6, né? Mas aí cavalo B5. Torre C8, talvez. Cavalo por A7, torre C7, dama A6, dama A8 ganha, né? Eu vou explicar um pouco mais desse raciocínio aqui, dessas preparações de aberturas que você nunca enfrenta no final da análise, tá? Porque senão aqui acho que eu vou me atrapalhar para explicar, que é um raciocínio um pouco mais longo. Mas ele tá ameaçando tomar o peão, parece, né? É, eu tô jogando consistente aqui, né? Indo pelo centro. Não pode estar muito errado o que eu tô fazendo, né? Mas eu acho que é isso, porque a Grob é talvez um dos piores, ou talvez o pior lance que as brancas podem fazer no primeiro lance, tá? Se as pretas souberem certinho. Então, seguindo a linha correta, dá uma vantagem muito grande para as pretas, muito grande. Talvez seja essa. Não sei se eu tô jogando certo. Acho que eu vou jogar bispo P7 mesmo. Por enquanto não tem como incomodar a dama, torre B8 é uma opção. Dama A7, bispo C5. Pode ser, mas bispo D6 o problema é que cavalo B5 é meio chato, né?
Vou fazer o simplório bispo e7 aqui. O problema é que o rei dele tá problemático pro resto da vida agora, né? Aqui. Vou fazer o roque, jogar o básico. Certamente eu tô melhor aqui. Não sei se eu joguei da maneira mais precisa de todas. Mas o preto tem que estar melhor aqui. Jogou bispo f4. A questão é que o branco só estaria bem aqui se um dia ele começar a avançar esses peões lá no final, né? O rei dele muito problemático. É que até nos finais isso aqui pode ser um problema, né? Pra ele. Dama B6 é um lance bem covarde aqui pra trocar, tomar de cavalo. Ah, esse parece bem agradável, né? É que ele bota o cavalinho E5 aí. Toma, toma, cavalo E5. Aí diminui a vantagem, com certeza. Ele neutraliza meu cavalo, incomoda meu bispo aqui. Tomar parece pouco ambicioso, né? Tô melhor também, mas talvez seja bem pouco aí. Não tô conseguindo punir muito bem a Grob, hein, pra falar a verdade. Não tô conseguindo. Talvez dama C8. Tentar um dama C8 aqui. Pra trocar as damas. O final tá super agradável. Porque mesmo que ele tenha a maioria 2 contra 1, eu tenho aqui as colunas livres aqui pra incomodar também, né? Quer dizer, a coluna A não tá livre, né? Seria a coluna B, C e B, né? E agora se ele trocar, eu tomo com essa torre, claro. E aí quando o cavalo é 5 eu tomo, né? E aí ele vai ter que se entortar um pouco. Talvez. Mas não tô conseguindo incomodar ele ainda, né? Que coisa. Cavalo H5 é uma opção pra torre B8. Parece meio esquisito, né? Cavalo H5 no vazio. Ele tem até bispo G3 pra considerar. E cavalo B6 eu não quero jogar por causa de cavalo E5, né? Que tá me chateando um pouco. E depois ele vai estourar com E4, né? E se eu tomar aí cavalo B6, tô um pouco melhor, mas acho que é bem pouca coisa aí. Não tá dando muito certo. Eu vou fazer um H6 na falta de ideias. Eu vou começar a ficar pior daqui a pouco aqui. Isso que eu tô jogando com um cara que jogou uma abertura ruim, Grob. Eu joguei a linha do computador, pelo menos os primeiros lances. E o cara tá jogando nitidamente melhor que eu aqui, né? Tipo, torre C1 eu já não tô melhor aqui. O H6 é bem nada a ver, na verdade, né? Quero fazer um bispo F5, talvez. Já que eu não vou tomar o cavalo, quero deixar o bispo nessa diagonal que ele pode trabalhar um pouco aqui. E talvez eu tenha que fazer A6, que eu não queria. Pra evitar cavalo B5. Cavalo B5 incomoda um pouco. Não sei se é muito sério, mas cavalo C7 me incomoda um pouco também, né? O cara mandou uma carinha assim no chat. Jogou E3, natural, dá pra puxar o bispo pra F5 logo. Eu já tô dizendo pra ele que eu não vou tomar esse cavalo, né? Tirei o bispo pra F5. O H6 é sempre mais ou menos útil. Um dos únicos benefícios da Grob é que o cara não tá levando mate mais, né? E agora ele fez um lance claramente errado aqui. Quase perde pra isso, mas ele tem torre D1 ainda, né? Porque se ele tomar meu bispo, tá legal. Mas se eu puxar meu bispo, aí sim o cavalo dele tá completamente inútil aqui e eu tô ameaçando o garfo de brinde, né? E agora sim eu faço o cavalo B6. Então, esse momento aqui é bem interessante. Cavalo E4 é um candidato, né? Pra tentar ganhar o cavalo. Em último caso, torre C1, né? Não vou fazer esse. Mas assim, o que eu falei antes? Eu falei várias vezes, cavalo B6, aí o cara tem cavalo E5, tal. Cavalo B6, cavalo E5, controla essa casa. Quando o cavalo saiu, é importante você estar de olho para aplicar um lance que você não fez antes. Porque a peça do cara estava na casa boa, por exemplo, né? Agora o cavalo está numa casa ruim. Então o método de comparação é muito importante. Você compara aí, fala, essa posição agora aqui funciona, né? O cavalo B6, por exemplo. Também não é o fim do mundo, né? Porque cavalo C4 vai fazer simplesmente B3, né? E se eu fizer agora cavalo E4? Toma, toma. E aí G5 no próximo. Me parece um pouco suspeito, mas eu vou jogar. Eu acho que ele vai acabar pendurando aqui esse cavalo. Eu tô de olho aqui também, mas não quero tomar. Acho que ele vai tomar aqui, né? Peão toma, só que eu acho que ele vai esquecer do G5. Sem querer ofender meu digníssimo adversário, né? Trocar, bispo F1, G5, cavalo G2. Jogou cavalo B5.
Que é bastante interessante, na verdade, cavalo D5. Eu posso fazer A6, né? Torre A7. O cavalo pode estar ficando estranho aqui, não pode? Acho que ele não tem nenhum golpe. E ele sobrecarrega o bispo de G3. Ah, ele voltou. Na humildade, né? Sempre bom um pouco de humildade. Eu posso tomar o bispo. Não sei se é grande coisa, mas eu posso tomar. E cavalo C4, mas aí B3 de novo é chato, né? Esse é firme, né? Mas eu junto a estrutura dele que eu não queria. E se eu tomar aqui, ele tem que tomar de torre. Ah, vou tomar aqui. Parece ok, vai. Porque tomar de peão, bispo A3 meio que ganha, né? Porque a torre vai ter que sair e eu ganho um peão no mínimo. Olha como é que o cavalo tá mal aqui, esse que é meu ponto, né? Cavalo A4 ele teria C4, então eu jogo o bispo A3, atacando a torre, e agora sim eu vou tomar em C3. E ele vai conseguir praticamente nenhum contra-jogo, porque... né, acho que ele vai entregar a torre, ele vai jogar a torre B1 e esquecer do bispo. Essa é uma técnica boa, tá? Ah, ele esqueceu direto a torre, assim. Ah, bom, acho que ele sacrificou, ele jogou tão rápido como se ele tivesse visto, né? Agora eu vou atacar esse peão mais uma vez. Então, essa técnica de deixar o bispo bem longe, isso não tem a ver com xadrez, tá? Mas às vezes colabora pro cara pendurar. Porque às vezes o cara esquece do seu bispo. Acontece mesmo, às vezes. Agora eu tô tomando em C3 e acho que vamos caminhar pra uma vitória tranquila aqui. Eu vou pegar mais um peão a mais, eu vou começar a ameaçar a dupla aqui, cavalo A2. Agora eu tomo aqui, ameacei duplex. E se ele jogar bispo F1, eu dou o duplex do mesmo jeito, né? E aí cheque, caiu tudo, ele vai abandonar aqui. Nosso amigo vai abandonar. Ou não. Ele deve estar pensando, esse cara tá roubando, eu vou ganhar no tempo dele. E se o rei escapar, vai perder o bispo também. Tá, ele foi lá pro canto. Ó, eu não vou jogar a torre B8, porque aí eu vou esquecer do bispo dele, né? O tema que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou tomar em A2. E o rei tá completamente cortado agora. É só questão de eu trazer essa última torre pro jogo. Eu vou jogar a torre C8 pra invadir aqui. E eu vou entrar na sétima pra tentar dar o mate. Desse jeito. E aqui desandou. Bispo A6. Eu posso tomar esse bispo, né? Mas acho que torre C2 é mate mais rápido. Né? Porque eu tô ameaçando mate aqui e minha torre tá defendida pelo bispo. Não tem como ele defender o mate, né? Ele teria que sair entregando tudo. E4, toma, bispo D3, toma e depois mate. O bispo dele não participa na defesa. Deve ser mate em 3 aqui, né? 1, opa. 1, 2 e depois o 3, né? E aí mate. Vamos ver se vem mensagem do adversário. Não, não falou nada. Vamos pra revisão? Vamos pra revisão. 92.9, uma sequência boa de precisões. Ele fez 77.4. Fiz um erro, senhor no computador. E uma imprecisão. Vamos ver. Então, G4 ele jogou. E aí... Então, assim, o que eu estava tentando explicar ali, que é uma parte meio confusa aqui do estudo, né? Então, assim, você começa a estudar teoria, independente do seu nível. O que você vai estudar? Como enfrentar o peão-rei, como enfrentar o peão-dama, como enfrentar a inglesa e por aí vai. Mesmo se você é bem novo no xadrez, você deve ter já entendido que tem os estudos principais contra os lances principais, né? Natural isso. Mesmo depois, quando você evolui, vamos dizer que você é um iniciante. Ou você é um dos top 10 do mundo. A profundidade é óbvio que muda e muito do estudo. Mas o direcionamento do que você estuda não é tão diferente assim nas aberturas. No sentido de que quando o cara vai se preparar o Caruana para um torneio, o Jing Liren, o Carlsen, eles olham principalmente E4, D4 inglês. É isso. Não muda nada. O que eles vão olhar dentro de cada linha, daí é outra história, né? Óbvio. Os caras têm a profundidade de campeão mundial, de top 5, top 10 do mundo. Então, assim, quem tá começando a jogar não vai estudar G4, porque quem tá começando não deve nem estudar muita abertura. E quem tá no nível mais avançado não vai estudar G4, porque ninguém vai jogar isso numa partida séria. É um lance que é muito ruim mesmo. Então, algumas aberturas muito inferiores, você às vezes olha uma vez na vida, e aí quando alguém jogar com você, você escolhe se você quer tentar jogar a linha que você julga que é a correta, mas que você não tem
quase nenhuma memória daquilo, né? Porque você nunca mais olhou, né? Quando você estuda abertura no xadrez, principalmente, tem muito a ver com repetição. Não adianta eu vou já preparar uma siciliana. Preparei uma siciliana em 2001. Eu não vou poder jogar a mesma coisa em 2023, né? Eu vou ter esquecido praticamente tudo, se não tudo, né? Então não adianta você. A gente tem que lembrar isso. Eu falo bastante nos vídeos isso. Quando a gente estuda xadrez, qualquer coisa, né? A gente está acrescentando conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente está esquecendo outras coisas. Nosso cérebro é assim, né? A gente cria novas memórias e esquece coisas do passado. Quanto mais distante, mais você vai esquecendo. É natural, né? Assim que funciona o cérebro humano. Então o G4, às vezes você olha uma vez na vida, depois você olha 5 anos depois, porque alguém jogou, porque você tá de bobeira estudando xadrez, você fica curioso para ver o que diz o computador contra G4. Mas não precisa ir tão longe no G4. É um caso muito extremo, porque é um lance muito ruim, de fato, né? Mas, por exemplo, vamos dizer que a gente está de brancas, preparando E4, E5, por exemplo. Quando eu tinha mais ou menos meus 18 anos, talvez, 17, 18, 19, comecei a estudar bastante abertura, assim. Eu comecei a estudar mais essa fase, abertura. Antes, eu tinha um conhecimento muito básico de abertura. Mas lá para os meus 18 anos, vai, mais ou menos, eu comecei a fazer um repertório mesmo. Eu jogava praticamente só peão-rei de brancas. E aí eu lembro que eu fazia os arquivos bonitinho com análise, né, com muitos estudos. Por exemplo, cavalo F3, eu estudei muito a Rui Lopes aqui. Tem um monte de arquivos que eu nunca mais mexi, enfim, que eu tenho salvo ainda, de análise que eu fiz contra todas as variantes da Rui Lopes, né? Se o cara joga A6, se o cara faz cavalo F6, depois do A6 se o cara faz mil coisas diferentes. Mas nesses meus estudos, em algum momento, eu fazia isso todo dia, muitas horas, né? Quando meu foco era só 100% estudar xadrez mesmo. Eu cheguei a estudar o gambito letão, por exemplo, com F5. Tá lá em algum momento. Eu anotei em algum lugar das minhas análises, eu olhei, mas eu não lembro aqui, porque é um lance que eu não enfrento quase nunca. É um lance ruim. Então é um paradoxo, né? Uma coisa que você. Alguém vai pensar, pô, mas então eu vou jogar umas coisas estranhas porque os caras não estudam. Sim, mas é ruim, por natureza. Então, por mais que eu não lembre do estudo, o negócio é ruim e eu posso muito bem descobrir na prática os lances, né? Não é uma coisa tão impossível também. Ou o gambito, acho que é gambito elefante que chama com D5, né? Então, assim, essas defesas, aberturas meio duvidosas, é normal você olhar uma vez ou outra na vida, mas você acaba não lembrando e faz parte. É assim que funciona, né? Porque não tem por que você perder tempo com isso. E se alguém jogar, aí você vê na hora se você quer tentar jogar a linha mais crítica ou se você se vira e tira uma ideia da cabeça, né? Bom, resumindo, voltando aqui, né? D5 é o lance, eu lembrava. Bispo G4 eu sei que é o lance correto. C4 e C6. Eu lembro que em profundidade grande isso aqui dava uma vantagem enorme já para as pretas. Enorme, assim, tipo, quase 2 pontos de vantagem. Então ele tomou, eu tomei, dama B3, cavalo F6 está certo. Eu não posso perder esse peão, né? Esse peão é a alma aqui da posição, né? Cavalo F6, dama B7, cavalo de BD7. Até aqui tá certinho. Cavalo C3 e E6. Não, tá certo até aqui. Tá bem certo. Então a dúvida é, você que está olhando isso aqui e vai enfrentar, agora será que você vai conseguir lembrar disso a próxima vez? Faço votos para que lembre, mas não é tão fácil, a gente vai esquecendo as coisas, né? Mas a sugestão contra a Grob, que em qualquer nível você vai enfrentar muito pouco, né? É jogar D5, tomar o peão e não entrar em pânico quando o cara começar a incomodar nessa diagonal, porque dá medo isso aqui, né? Aí você defende e lá. E repara, eu mesmo tendo feito o estudo, eu fiquei um pouco na dúvida ainda, mas eu entendi que. Então você entende, você vê, você faz uma combinação de o que você mais ou menos lembra e usa os teus próprios conceitos, né? E eu lembrava que eu tinha que estabilizar os peões assim, e as pretas têm uma grande vantagem. E aí cavalo B5 foi minha única dúvida, né, pra jogar duplo aqui, mas eu teria a torre C8. Ele jogou cavalo F3, e aqui bispo E7 ele já reclamou do meu lance. Torre B8 aqui parece que era mais crítico. Eu tava de olho nesse lance. Eu falei essa posição, né, bispo C5. E aí dama A4, por exemplo. Assim, eu tô feliz de pretas, óbvio, tem um desenvolvimento todo correto, né? Uma estrutura super compacta aqui, mas eu tenho um peão a menos. Não tem fraquezas tão claras no branco, né? O rei tá mal, mas não é tão fácil eu levar minhas peças pra lá também, né? Mas é isso, ele fala rock e diz que o preto tem uma grande vantagem aqui. D4 é uma opção. Uma hora ele sugere tomar o cavalo e começar a passar as peças aqui, né?
Uns torre B4 também. Eu joguei bispo E7. Jamais vai ser ruim também. Mas ele diz que é pior que torre B8. Mas é claro que o preto vai conservar uma vantagem, né? D4, roque, bispo F4. Talvez cavalo H5 tinha que ser mesmo, né? Eu fiquei enrolando pra fazer esse lance, mas esse tem cara de ser um lance muito bom. Pra permitir o torre B8 aqui. Porque se ele voltar pra cá, por exemplo, torre B8 tem uma cara muito boa, né? Dama 7, eu tomo em B2, quebrei tudo. Tem estrutura mais compacta aqui. Eu joguei dama C8, um lance tanto quanto preguiçoso. Tomei. Roque. Minha vantagem aqui, se existe, é muito pequena. E parabéns pro cara, né? Ele conseguiu igualar aqui praticamente jogando a Grob, né? Joguei esse H6 mais ou menos, E3 e aí bispo F5. Ainda eu tenho um pouco mais de jogo na ala da dama, né? Cavalo B6, cavalo ali. Aí cavalo H4 foi muito ruim. Então, esse tipo de lance não é que você não vai fazer nunca. Eu vou até dar mais um exemplo aqui, abrir um parênteses numa coisa super diferente aqui, mas... Vamos ver que você está jogando a posição de peão-dama aqui. Vou até virar o tabuleiro para confundir vocês mais ainda. C4, C6, uma das posições mais tradicionais da defesa eslava é essa aqui. E6. Você pode jogar bispo D3, que é um lance pouco ameaçador, porque o preto troca e tá tranquilo. Mas aqui o jeito de buscar a vantagem de brancas, o único jeito aqui é cavalo H4. Porque você tem certeza que você vai tomar esse bispo agora. Certeza. Se o peão tivesse em H6, que nem estava na minha partida, esse aqui seria um lance ridículo. Vamos dizer H3, vai. H6. Esse aqui é um lance ridículo, porque eu volto e seu cavalo está completamente inútil aqui em H4, né? Então aqui eu garanto que eu vou fazer a troca. Daí beleza. Inclusive se vier bispo G4, eu puxo dama B3, depois eu faço H3, G4, forço o bispo para cá e aí finalmente eu tomo o bispo em G6. Né? Então eu justifico esse meu plano. Por isso que é importante você ter esse conhecimento geral, né? Você começa a encaixar as coisas de brancas e de pretas, né? Mas na hora que ele faz o cavalo H4 aqui, não faz nenhum sentido. Deixa eu até virar o tabuleiro de novo. Porque agora eu puxo o bispo para H7. Bom, poderia ser bispo D3 também. Eu tô ameaçando o garfo. Mas não é nem esse o meu ponto, né? O meu ponto é que depois que ele joga esse, o cavalo, olha só, ele tá inútil. E a sugestão do engine é voltar o cavalo correndo para F3, porque o cavalo não tá bem aqui, né? O cavalo tá inútil. Aí eu puxei cavalo B6, lá, cavalo E4. Se ele tomasse, eu ia tomar de peão aqui, ameaçando G5. Bispo F1 ele sugere G5. Porque por outro lado, o bispo dele começa a trabalhar aqui e meu bispo ficou meio fechado, né? Eu ganho esse peão que me dá espaço, mas acho que não é grande coisa. Mas ele jogou esse, aí eu joguei A6. Se viesse esse, acho que eu teria a torre A7 mesmo. E agora eu tô ameaçando tomar e tá caindo o cavalo, né? Tá quase sem casa o cavalo, ele voltou. Aí eu tomei e agora eu acabo ganhando material porque eu tenho uma... Eu tô exercendo uma pressão muito forte na ala da dama. Com meus bispos, né? Eu nem precisaria do bispo A3, tem outros lances aqui. Até um simples torre C6 eu tô bem melhor, né? Até cavalo A4 às vezes. Bom, eu teria que calcular C4, né? Mas vamos dizer torre C6 para não permitir o C4, eu dobro. Mas eu joguei esse e aquele já deu a torre no desespero. Ele tinha que puxar a torre pra cá, né? Dar o peão. Mas ele deu a torre. E eu sigo atacando com o cavalo A4. Cavalo C3 e esse cavalo na sexta. Lembra disso, o cavalo na sexta é um terror. O cavalo na sétima geralmente é estranho. Agora eu tô ameaçando cheque, ameaçando o peão. Ele levou o duplo e aqui o resto foi história, né? Cheque. Cheque é bom aqui porque eu permito que o rei suba. Só que aí eu pego o bispo dele, né? Ele voltou. Agora eu vou tomar o peão justamente para trazer mais uma peça. E não esqueça do bispo do adversário que está lá no fundo. Essa é uma pendurada bastante popular aqui nas partidas. Né? É bem popular essa. Você esquece do bispo simplesmente. Né? Bispo F1. Aí eu joguei torre C8. E agora eu estou invadindo torre C2 e torre E1 no próximo. Ele tomou aqui. Claro que podia tomar o bispo também, mas esse aqui é mais direto. Ah, não é Matin 3, é Matin 4. Olha só. Eu fiz com vocês esse exercício, né? Um vídeo anterior aí. Vamos lá, de novo, então. Agora eu já vi a resposta, né? Mas é Matin 4, não é Matin 3. Eu esqueci de um lance. Então vamos lá, vamos de cabeça aqui. Aquele treino para fechar o vídeo aqui. Você que tá quase terminando seu horário de almoço aí. Então o branco joga E4, bispo por E4, bispo D3, bispo por D3. Eu tô ameaçando o mate em A1. Só tem um lance para defender o mate.
Sim, para adiar o mate em um lance, né? Qual que é? Consegue ver, não? Dá um pause no vídeo, eu vou mandar a resposta agora. Então, E4, né? Bispo E4. Porque se eu tentar dar mate ali, cai minha torre, né? Então, eu tomo aqui, ameaçando mate. Bispo D3. De novo, tô atacando a torre. Ó, tô atacando a torre aqui. E quando eu tomo aqui, parece que é mate. Só que eu tenho esse ainda, né? Bispo F4. Não muda nada, né? Mas atrasa um lance e mate. Quando eu jogar a torre A1, aí bispo C1. Então era mate em 4, né? Estamos fazendo esse treino de como adiar o mate mais lances que tem pouquíssima utilidade prática, mas como eu já falei nos outros vídeos, qualquer exercício que faz você usar a sua cabeça, faz bem para sua cabeça, deixa você mais em forma pro xadrez e para qualquer outra coisa também. E é isso aí, mal não faz, né? Mas ele abandonou depois de... Ah, não, ele levou mate, né? Ele voltou o bispo lá para trás e aí... Torre A1 checkmate. Vitória número 168, tá meio bugado esse placar, já falamos sobre isso, né? Mas o rating tá sempre atualizado, né? 1744 e seguimos aí bem próximo de chegar no 1750. Provável que na próxima partida já cheguemos lá. Beleza. É isso aí então, se você gostou dessa análise, dessa partida, não esquece de deixar aquele like no vídeo. Não esquece de considerar, pelo menos, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. A gente se vê na próxima. Valeu!